Você já parou para pensar que enquanto você paga R$ 1.200.000 por um apartamento de 50 metros quadrados em Ipanema, existe gente no mesmo estado do Rio de Janeiro comprando casa com quintal, garagem e churrasqueira por R$ 180.000, a menos de 3 horas de distância? Isso não é Mato Grosso, não é o interior do Piauí, é o Rio de Janeiro, o estado. E a maioria das pessoas que sofre pagando aluguel na capital não faz a menor ideia. Prepara porque o que vem a seguir vai fazer você questionar cada real que você jogou no aluguel esse mês. Número 10. Bom Jesus do Itabapoana. O nome é grande, o preço é pequeno. Bom Jesus do Itabapoana fica no noroeste fluminense, a uns 330 quilômetros da capital, na divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais. É o tipo de cidade que não aparece em nenhum ranking de turismo e aparece em todos os rankings de custo de vida baixo. Preço médio de imóvel, R$ 140.000. Aluguel médio, R$ 700 por mês. Custo de vida, cerca de 36% abaixo da média estadual. A cidade tem quase 40.000 habitantes. Hospital regional, comércio funcionando e uma feira livre que resolve a semana inteira de compras com troco sobrando. O lado B, o isolamento é real. 300 quilômetros da capital, não é fim de semana fácil. Quem precisa de estímulo urbano frequente vai sentir falta. Quem precisa de paz e conta bancária saudável vai encontrar as duas coisas aqui. Imagina isso, você acorda num sábado, abre a janela, o quintal é seu, a conta do mês já fechou na quarta-feira e ainda sobrou dinheiro. É isso que R$ 140.000 compra em Bom Jesus do Itabapoana, enquanto no Rio de Janeiro o mesmo valor não paga nem a entrada de um kitnet em Rocha Miranda. Número 9. Itaperuna. Itaperuna é a capital não oficial do noroeste fluminense e tem estrutura que a maioria das cidades do interior do estado não chegou perto ainda. Hospital de referência regional, faculdades, shopping, comércio diversificado e um trânsito que você atravessa a cidade inteira em 15 minutos. Preço médio de imóvel, R$ 165.000. Aluguel médio, R$ 850. Custo de vida 31% abaixo da média estadual, cerca de 95.000 habitantes. Um usuário num grupo de finanças pessoais escreveu sem cerimônia: vim pra Itaperuna fugindo do aluguel do Rio. Descobri que dá pra viver com dignidade sem precisar escolher entre comer e pagar conta. Comprei casa com o que gastaria de aluguel em menos de 2 anos na capital. O detalhe que ninguém conta: Itaperuna fica numa bacia que concentra calor no verão de um jeito que precisa ser experimentado para ser entendido. Janeiro e fevereiro exigem ar-condicionado, não sugerem. Coloca na conta do imóvel e o negócio ainda fecha com folga. Número 8. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua tem 2 títulos: capital mundial do mármore e granito, e uma das menores médias de preço de imóvel do estado do Rio. Os dois são verdadeiros e o segundo interessa mais a quem está lendo isso agora. Preço médio de imóvel, R$ 150.000. Aluguel médio, R$ 750. Custo de vida, 34% abaixo da média estadual. Cerca de 40.000 habitantes, o que ninguém menciona. Morar numa cidade que exporta mármore tem um efeito colateral positivo. Reforma fica mais barata que em qualquer outro lugar do estado. Quer piso de mármore na sala? Em Pádua, isso é custo de entrada, não de luxo. Compra a casa por 150 mil e ainda reforma com material premium pela metade do preço que pagaria em qualquer outra cidade. Número 7. Campos dos Goitacazes. Campos é diferente de tudo nessa lista porque não é cidade pequena fingindo ser grande. É grande de verdade, cerca de 500.000 habitantes. Tem shopping, Universidade Federal, hospital universitário, gastronomia, vida noturna e aeroporto regional. E tem preço de imóvel que não acompanhou o tamanho. Preço médio de imóvel, R$ 220.000. Aluguel médio, R$ 1.100. Custo de vida, 22% abaixo da média estadual. Campos é polo de petróleo e gás, o que garante mercado de trabalho com salários acima da média regional. Um engenheiro que saiu do Rio escreveu num fórum de carreiras: em Campos, meu salário é o mesmo de quando eu estava no Rio. Minha qualidade de vida triplicou porque meus custos fixos caíram pela metade. O lado B honesto:
Campos tem histórico de enchentes em alguns bairros específicos. Antes de comprar, pesquisa o histórico de alagamento da rua. Não é motivo para desistir, é motivo para escolher o bairro certo. Número 6. Miracema. Miracema entra nessa lista por um motivo que vai além do preço. Ela tem a melhor relação entre custo do imóvel e custo de vida do estado inteiro, quando você coloca os dois na mesma equação. Preço médio de imóvel, R$ 135 mil. Aluguel médio, R$ 650. Custo de vida, 38% abaixo da média estadual, cerca de 26 mil habitantes. Não tem shopping, não tem cinema, tem praça, tem feira, tem vizinho que sabe seu nome na primeira semana. Para quem trabalha 100% remoto e quer o menor custo fixo possível dentro do estado, Miracema faz o argumento mais forte dessa lista. Imagina sua reserva de emergência crescendo todo mês porque seus custos fixos cabem em menos de R$ 2 mil. Casa quitada, luz, mercado, internet e ainda sobra. Em Miracema, isso não é sonho. É a conta de um mês comum. Número 5. Três Rios. Três Rios resolve um problema que as cidades anteriores não resolvem: a proximidade com a capital e com outras grandes cidades ao mesmo tempo. Fica a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, a menos de 100 quilômetros de Petrópolis, a 120 de Juiz de Fora. Está no cruzamento de tudo. Preço médio de imóvel, R$ 175 mil. Aluguel médio, R$ 900. Custo de vida 28% abaixo da média estadual. Cerca de 80 mil habitantes. Tem hospital de referência, faculdades e comércio diversificado. Um casal que saiu de Niterói para Três Rios contou online: a gente ia uma vez por mês ao Rio para resolver o que precisava. O resto do tempo esquecia que a capital existia. A parcela do financiamento era metade do que pagávamos de aluguel num apartamento menor. Número 4. Valença. Valença tem uma qualidade que poucas cidades do interior fluminense conseguem. Ela é bonita. Não bonita no sentido turístico superficial. O Rio Paraíba do Sul passando pela cidade, o centro histórico preservado e o relevo suave da região criam uma estética de lugar que parece escolhido, não apenas encontrado. Preço médio de imóvel, R$ 180 mil. Aluguel médio, R$ 950. Custo de vida, 26% abaixo da média estadual, cerca de 75 mil habitantes. Valença tem hospital regional, faculdades, tradição têxtil e uma feira que é programa de domingo de verdade, não de Instagram, o detalhe que agrada quem veio da cidade grande. A cena gastronômica é surpreendentemente boa para o tamanho. Restaurantes que funcionam de verdade, não aquele universo paralelo de cidades pequenas onde tudo fecha às 19 horas. Número 3. Volta Redonda. Volta Redonda não pede licença para ser relevante. Ela simplesmente é. Cerca de 290 mil habitantes. A Companhia Siderúrgica Nacional fez a cidade existir e ainda organiza parte da economia. Mas Volta Redonda cresceu além disso. Saúde, educação, comércio, indústria variada e uma posição entre Rio e São Paulo que a coloca em rota de desenvolvimento constante. Preço médio de imóvel, R$ 210 mil. Aluguel médio, R$ 1.050. Custo de vida 20% abaixo da média estadual. Tem shopping, universidade, hospital de referência e sistema de saúde acima da média estadual. Um trabalhador que fez a mudança do Rio para Volta Redonda resumiu: eu ganhava o mesmo salário e sentia que estava regredindo na capital. Em Volta Redonda, com o mesmo salário, comprei casa, coloquei filho em escola boa e ainda invisto todo mês. A diferença não foi de renda, foi de custo. Número 2. Nova Friburgo. Nova Friburgo combina algo raro nessa lista: preço acessível com qualidade de vida ambiental que você não compra com dinheiro nenhum na cidade grande. Fica a 130 quilômetros do Rio, na Serra Fluminense, com clima de montanha que mantém temperatura entre 15 e 25 graus na maior parte do ano. Enquanto o Rio ferve em janeiro, Nova Friburgo está com 22 graus e brisa. Preço médio de imóvel, R$ 205 mil. Aluguel médio, R$ 1.000. Custo de vida 23% abaixo da média estadual, cerca de 185 mil habitantes. A cidade tem polo de moda íntima, que é referência nacional, hospital de referência regional, faculdades e aquela energia de cidade serrana que mistura influência europeia com o interior fluminense de um jeito único. Um designer
designer que saiu de Botafogo para Nova Friburgo escreveu: troquei 60 metros quadrados sem garagem no Rio por casa de 140 metros com jardim. A parcela ficou menor que o aluguel antigo. Agora durmo com janela aberta o ano todo. O ponto de atenção: a região da Serra Fluminense foi afetada por tragédia climática em 2011. A cidade se reconstruiu e modernizou os sistemas de alerta, mas pesquisa o histórico do bairro específico antes de comprar. Feito isso, o negócio volta a fazer muito sentido. Número 1. Petrópolis. Petrópolis reúne o que nenhuma outra cidade do estado consegue ao mesmo tempo: história, beleza, climas, infraestrutura, proximidade com a capital e preço de imóvel que ainda não acompanhou tudo isso. A cidade imperial fica a 68 quilômetros do Rio de Janeiro. O clima de montanha garante temperatura média de 20 graus, o que no contexto do estado é um privilégio que as pessoas pagam fortunas para acessar em viagem e podem simplesmente morar. Preço médio de imóvel: R$230 mil. Aluguel médio, R$1.150. Custo de vida 18% abaixo da média estadual. Cerca de 320 mil habitantes. Tem hospital de referência, universidades, comércio completo, gastronomia de nível surpreendente, museus, parques e arquitetura histórica que faz a cidade parecer diferente de qualquer outro lugar do estado. Petrópolis atraiu nos últimos anos um perfil específico de morador, pessoas que querem qualidade de vida real, sem abrir mão de acesso cultural. Isso criou uma identidade sofisticada que a maioria do interior fluminense não tem. Um casal que saiu de Ipanema para Petrópolis documentou a mudança. Em Ipanema, pagávamos R$4.500 de aluguel num apartamento de 58 metros. Em Petrópolis, compramos casa de 160 metros com jardim e lareira por R$240 mil. A parcela ficou em 1.200. Não foi mudança de endereço, foi mudança de vida. O ponto que ninguém menciona: Petrópolis tem uma das maiores densidades de restaurantes bons por habitante do estado, a tradição cervejeira alemã, a influência da colonização europeia e o turismo de fim de semana criaram uma cena gastronômica que cidades 3 vezes maiores não conseguem replicar. Você sai para jantar bem numa quinta-feira à noite e chega em casa caminhando. Imagina isso. Você acorda numa terça-feira comum, 18 graus, névoa baixa cobrindo o vale lá embaixo da janela. Você faz café, olha o jardim. Lembra que sua parcela do financiamento é menos da metade do que você pagava de aluguel num apartamento sem garagem. Você está a 1 hora do Rio quando precisar, e não precisa quase nunca. Então, de Miracema, com seu custo de vida mais baixo do estado, até Petrópolis, com suas ruas históricas e clima de montanha, o estado do Rio de Janeiro esconde 10 cidades onde a conta fecha de um jeito que a capital jamais vai deixar fechar. A pergunta não é se você pode se mudar, é porque você ainda não foi. Qual dessas você escolheria? Manda nos comentários, vou ler tudo.